A gente estávamos cantando aqui, contemplaremos quando Jesus voltar, ficarmos todos concentrados em uma só visão, olhando para o Mestre que está descendo para vir buscar a mim e buscar a você, para vivermos uma eternidade sem fim. Ele está voltando. Cada dia que se passa, os sinais estão mostrando. Quanto mais próximo, cada dia que se passa, Jesus ele está aí retornando. E os sofrimentos está logo o quê? Logo vai se acabar, cessar. Eu anseio por este dia. Você também anseia por este dia chegar? Essa música vai dizer isso agora para mim e para você essa noite. Eu posso ouvir, é o poder dos ventos, é o Rei que vem e bem mais perto está. Posso quase ouvir trombetas dos anjos do Senhor. E ao Jesus vamos para lá. Pode cantar, tá certo? Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando seus filhinhos. E ao Jesus vou. O que vai acontecer? Vamos para lá. Me ajude por causa da minha voz, tá certo? Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos. Os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chama. Vamos para lá. É uma realidade nessa música, né, irmão? Ao meu redor, tá lindo canto, estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando seus filhinhos. E ao Jesus chama. Vamos para o lar.
Bem forte, bem animado agora. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos, os que morreram em Cristo, né? Os mortos viverão, viverão para encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chama. Terceira vez. E ao Jesus chama. Meu Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos. Os mortos viverão, viverão para encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. Primeiro chamado, e ao Jesus chama. O segundo chamado, e ao Jesus chama. O terceiro chamado para mim e para você, e ao Jesus chama. Vamos, vamos para o lar, para o lar, para o lar. Amém? Eu creio nisso. E você também? Vamos continuar crendo. Boa noite. Que a graça do Senhor Jesus esteja no meio de nós. Amém? Irmãos, quando eu cheguei aqui à noite, eu olhei para o rosto dessa jovem e perguntei à minha esposa se esse pessoal tinha ido para a praia, porque estão todos de rostinho queimado. Mas tudo isso, irmãos, para que Deus seja glorificado, para mostrar ao mundo que o Deus que nós servimos, Ele é transformador. Amém? Irmãos, vou tentar ser rápido na mensagem de hoje. Hoje é o último domingo do mês de abril. E nós sabemos que é o último domingo de abril, é culto dos pequenos grupos. Eu gostaria de ter todos os líderes aqui hoje à noite, mas nós só estou vendo 2 líderes de pequeno grupo e uma associada. Mas que tudo venha a ser para a honra e a glória de Deus. Amém? Também tem uma irmã aqui que toda vez que eu olho para o rosto dela, eu me lembro da nossa irmã Rafaela, porque nem a irmã parece com ela. A prima parece mais. Que Deus abençoe. Irmãos, a mensagem de hoje
Ela vai trazer algo importante. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Nós vamos falar sobre cura. E vamos citar aqui um personagem que a Bíblia não relata o nome desse personagem, mas que esse personagem foi curado por Cristo Jesus. E por essa cura que Jesus fez, também pessoas falaram que o homem que fez a cura não era de Deus. E nós vamos entender o porquê as pessoas murmuravam falando que Jesus Cristo não era um homem de Deus. Antes de nós ir para a Bíblia, eu peço que vocês abram aí no livro de João, Evangelho de São João, no capítulo 9. Irmãos, esse capítulo 9, ele traz para a gente, nós encontramos nesse capítulo 9, relato de um dos milagres mais belos de Jesus. O capítulo 9 de São João, ele nos traz para a gente, nos apresenta um dos milagres. Não é um milagre, é um dos milagres que Jesus, mais belo que Jesus fez. Todos o encontraram? Oremos. Senhor Deus eterno e amado Pai, estamos aqui, ó Deus, te agradecendo pelo dia que o Senhor nos concedeu e uma nova noite, ó Pai. Estamos com a Tua palavra aberta, Senhor, e que o Senhor venha falar aos nossos corações tudo aquilo, ó Deus, que nós precisamos de ouvir, ó Deus. Que não deixe, ó Deus, que o Teu servo fale, mas que Tu fale, ó Deus, e Teu servo se cale, ó Pai. Que o Senhor cresça, ó Deus, e nos dê sabedoria e entendimento para que nós possamos entender a Tua palavra, ó Deus, e nos ajuda a colocá-las em prática. Nós te oramos, ó Deus, agradecido. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus do Espírito Santo. Amém. Irmãos, a partir do verso 13, João capítulo 9, a partir do verso 13, irmãos. Vocês acompanham aí, que diz: levaram, pois, aos fariseus o que dantes foram cegos. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegará a ver? Ao que ele respondeu: aplicou lodo aos meus olhos. Lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Dizia outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensões entre eles. Paramos aqui, irmãos. Irmãos, vocês viram aí, quando eu falei aqui no início, que pessoas murmuravam falando que Jesus não era de Deus? Porque Jesus, irmãos, fez esta cura a este cego em um dia de sábado. E para os fariseus, dia de sábado era aquilo que Jesus tinha feito no dia de sábado, era contra Deus. Porque Jesus fez o lodo para que aquele cego fosse curado. Então os fariseus não aceitaram de maneira nenhuma. E os fariseus falavam que Jesus era um pecador, que Jesus não tinha o poder de curar. E outros falavam: como pode um pecador
fazer tantos sinais? Irmãos, aqui no verso 13, né? O cego é levado para os fariseus. E lá o cego foi julgado, porque tinha sido curado no sábado. No verso 14 diz que era sábado. E para os fariseus, como eu já falei, Jesus não podia ter curado esse homem, porque Jesus fez o lodo no dia de sábado. E o verso, irmãos, o verso 15. Vem a interrogação dos fariseus ao cego. Pergunta o cego, e o cego, irmãos, como foi curado? Como tu foi curado? E no verso 16, aquele homem que foi curado disse que Jesus fez o quê? O lodo, passou nos seus olhos, e ele foi ao tanque e lavou os olhos. E ali ele passou a enxergar. Ele passou a enxergar, irmão. Então, as pessoas não aceitaram, porque nós somos adventistas. Nós não trabalhamos nos sábados, é verdade? Mas será aquela cura que Jesus Cristo fez, aquele homem, porque era dia de sábado, será que Jesus não podia fazer? Claro que sim. Será que no dia de sábado nós viemos para a igreja, se tiver um animal morrendo enforcado, para nós salvar a vida daquele animal, nós não podemos desatar a corda ou fazer qualquer coisa para salvar aquele bichinho? Com certeza. Então, irmãos, isso para os olhos dos fariseus era blasfêmia. Então, Jesus não podia ter curado aquele homem aos olhos deles. Irmãos, mais o mais interessante dessa mensagem que eu achei foi o verso 24. O verso 24 diz que o homem que foi cego, o ex-cego, foi chamado pela segunda vez. E o verso 24 diz: então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Então, irmão, quando eles falaram isso, eles viram que não tinha mais argumento para fazer tantas críticas, que eles chamaram o cego pela segunda vez e disseram que o cego podia dar glória a Deus, mas que ele era pecador. O interessante foi a resposta que o cego deu aos fariseus no verso 25. Quem gostaria de ler aí o verso 25? Alguém? Então eu vou ler. Veja a resposta do cego, irmãos. Ele retroncou: se é pecador, não sei, mas uma coisa sei. Agora, eu era cego, mas agora vejo. Amém, irmãos? Então, irmãos, esse foi o testemunho que o cego deu àqueles fariseus. Em poucas palavras: se era pecador, não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Irmãos, eu estou falando aqui de uma cegueira física. Talvez nós hoje somos mais cegos do que este cego que foi curado. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. E às vezes nós não enxergamos aquilo que Deus pede que nós façamos. Às vezes Deus pede para que nós façamos algo. E nós, com a cegueira do pecado, com a barreira que está transformada entre mim e Deus, eu não consigo enxergar as bênçãos de Deus e o que Deus quer que eu faça.
nós não conseguimos enxergar o que Deus quer que façamos para Ele. Então, irmãos, a pior cegueira é a cegueira da fé. Porque, irmãos, quando o crente passa a ser obediente a Deus, passa a ter comunhão com Deus, quando ele passa a aceitar Jesus Cristo como hóspede em sua casa e no seu coração, você passa a enxergar com os olhos da fé. Então, irmão, que nós possamos, a partir de hoje, que nós possamos enxergar, irmãos, com os olhos da fé. Que nós possamos dizer para as pessoas, que nós possamos testemunhar e dizer para as pessoas: eu era cego, mas agora eu enxergo, eu vejo. Irmãos, um cego de nascença foi curado pelo Senhor e levado à presença dos líderes religiosos da época. Isso ocorreu em um sábado, algo inadmissível para os fariseus. Então, os inimigos da época tentaram provar que o milagre era falso, mas como não conseguiram, disseram ao homem, o que disseram lá no capítulo 24. Dás glória a Deus, porque eles criticaram tanto e viram que não podiam fazer nada, que o jeito dele foi pedir que aquele cego desse glória a Deus. Mas que ainda continuava dizendo: ele é pecador. E para muitos, irmãos, Jesus Cristo é como o irmão Felipe falou ontem aqui no estudo, que muitas religiões aí diz que Cristo é uma criatura e não um criador. Irmãos, os líderes judeus não puderam falar mais nada. Não existe argumento contra a evidência de uma vida transformada. E sabe quem é que transforma a sua vida, irmãos? É o Espírito Santo de Deus. Mas sua vida vai passar a ser transformada se você primeiro aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Irmãos, não adianta nós estar na igreja, eu sempre falo isso. Não adianta nós estar na igreja, cantando, pregando e não ter Cristo. Nós temos que ter Cristo como dono da nossa vida, como nosso mediador e o nosso protetor. Irmãos, nós temos 5 itens aqui, 5 itens, que falam da maneira que nós devemos testemunhar de Cristo. Para nós testemunhar de Jesus Cristo, não é obrigado nós gastar muito tempo. Nós temos que usar a expressão do cego em poucas palavras. Testemunhar o que Cristo fez na minha vida, o que Jesus fez na sua vida. E o primeiro item, irmãos, é esse: seja breve. Para você testemunhar de Cristo, seja breve. E eu vou explicar o porquê. O homem que foi curado conseguiu testemunhar em poucas palavras. A questão principal não é o tempo que levamos para falar, mas a mensagem e o modo que transmitimos. Já pensou, irmãos? O que adianta eu falar tantas coisas e as pessoas não entenderam o que foi que eu falei? Então seja breve. Seja breve, porque em poucas palavras que você falar, as pessoas vão entender e compreender do que você está falando. É como uma mensagem. É como uma mensagem. Se você vir aqui à frente pregar 1h20, os pessoal vão ficar impacientes, não vão? Vão torcer o pescoço, olhar para a hora e olhar para o braço.
A mesma coisa é você dando um testemunho de Cristo, o que Cristo fez na sua vida, irmãos. Seja breve. Seja como o cego que foi curado em poucas palavras, ele testemunhou de Jesus. O segundo item, irmãos, não use termo desconhecido. Para você não falar daquilo que você não conhece. Foi mais uma vez citado aqui ontem, no estudo de Filipe, eu amei. Eu amei esse estudo. Se tiver todos os dias esse estudo, eu vou vir. Porque eu amei o conselho que eu deixo para vocês que venham, que é uma benção. Então, irmãos, não use termos desconhecidos. Vou explicar o porquê. Muitas vezes usamos a expressão que não faz sentido para quem está conhecendo a igreja e a palavra de Deus. Se você for citar algo que você ainda não conhece na Bíblia, você não vai saber explicar as coisas e as pessoas que estão lá não vão entender o que você está falando. Então, o que você tem que falar é aquilo que você conhece. Se você conhece a profecia do livro de Daniel, fale. Se você conhece a profecia do Apocalipse, fale. Se você não conhece o livro de Ruth, então não fala, vai estudar mais para poder você comentar o que está escrito lá no livro de Ruth, de Esther. O terceiro item, irmãos, não seja nem pareça prepotente, para que você não seja prepotente nem pareça. E o porquê, irmãos? Quando descobrimos verdades bíblicas, corremos o perigo de adotar uma atitude de superioridade para com as pessoas que ainda não o conhecem. Isso prejudica o testemunho. Interessante, né, irmãos? Não seja nem pareça prepotente, para que o seu testemunho seja aceito pelas pessoas que você está testemunhando. Vou ler mais uma vez. Quando descobrimos verdades bíblicas, corremos o perigo de adotar uma atitude de superioridade para com as pessoas. O que é superioridade? Eu canto melhor do que Felipe. Eu sou mais eu. Oxe, eu sou melhor do que o irmão Fernando. Entendeu? Isto aí é o que está sendo falado aqui. Para a gente não correr o risco. Eu, há tempos atrás, há um ano e meio, 2, um colega disse a mim que já estava salvo, porque ele já tinha recebido o batismo. E para ele ser salvo não era obrigado ele frequentar a igreja todos os cultos, porque ele já estava salvo. Então esse camarada estava sendo o quê? Prepotente. Sim ou não? Porque a questão que ele já tinha se batizado, ou a questão de nós já ter descido as águas, não nos dá os direitos de dizer que já estamos salvos. Porque não é o batismo que vai nos salvar. Nós somos salvos pela graça de Cristo. Não é porque nós descemos o tanque batismal que estamos salvos. Nós somos salvos pela graça de Cristo. Nós somos salvos pela transformação que o Espírito Santo faz em você. O quarto item, irmãos. Orem. A irmã Aparecida sempre pergunta aqui, quem gosta de orar? Então, orem. É o quarto item. Orem. Ao testemunhar, permaneça orando. Em pensamento, pedindo ao Espírito Santo que atue por seu intermédio. Aí, nós podemos dizer, como é que nós vamos estar falando e ao mesmo tempo orando?
Como é que eu vou estar conversando com o irmão Fernando, conversando com ele, papai, orando? Como é que eu vou estar pregando e orando? Você fala e seu pensamento está em Deus. É você falando e orando. Veja o que diz. Ao testemunhar, permaneça orando em pensamento. Então você tem que estar com o pensamento, com as suas antenas, que no dia a história, ligado lá nos altos céus. Você tem que estar pensando em Deus. Estou testemunhando. Estou falando o que Jesus Cristo fez na minha vida. E meu pensamento está lá nos altos. O quinto, confie no Espírito Santo. É Ele quem dá poder para um testemunho eficaz. Então, irmãos, outro ponto interessante que Filipe falou ontem aqui no estudo. Não falou porque quis falar, ele mostrou tudo que está na Bíblia. Tudo. Outro ponto interessante, o Espírito Santo. Quem crê que o Espírito Santo é Deus? Amém? Quem crê que Jesus Cristo é Deus? Então, irmãos, nós estamos falando das 3 pessoas, que é uma só. É quem? Deus Pai, Deus Filho, Deus do Espírito Santo. E lá no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, veja o que está escrito. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, irmãos, quem nos transforma, quem nos dá o poder, quem nos dá a graça, é o Espírito Santo. Então, portanto, irmãos, em nossas orações, nós não deixamos também de clamá-lo, pedir a Ele, porque Ele é o mesmo Deus que nos transforma. Eu peço aos irmãos que os irmãos vá lá volte sua Bíblia lá para o livro de Lucas, capítulo 11. Lucas 11. Tá rápido, hein? Deus abençoe. Capítulo 11. Verso 9. O texto aqui pede mais versos, mas nós vamos ler somente o verso 9 e o 10. E antes de nós ler o verso, eu vou fazer a pergunta aqui. Qual é a garantia de que Deus deseja nos dar o poder do Espírito Santo? Que garantia nós temos, irmãos? Que garantia nós temos de receber o Espírito Santo vindo lá dos céus? O que é que diz aí o verso 9? Lucas 11, verso 9 e 10. Amém? Pois isso vos digo, pede e dá-se-vos, buscai e acharei, batei e abri-se-vos, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe. Amém? Então, irmãos, quando você clama ao Espírito Santo, Deus não vai deixar o seu pedido, o seu clamor em vão. A palavra de Deus está dizendo, busca, que tu acha, tu encontra. Pede,
que Ele te dá. Se tu pedir a mim, eu não vou poder te dar. Mas se tu pedir a Deus, Deus com certeza vai te dar. Agora confia e espera. Sabe qual é o ruim do ser humano? É porque quando o ser humano pede, já quer ali, Garcia, tu vai ter que me dar logo isso aqui. Quando o ser humano pede, já tem que estar aqui, ó, tome. Oh Deus, estou precisando disso, Senhor, me ajuda. Se Deus passar 4 dias sem lhe dar a benção, você já vai ficar meio... Rapaz, eu pedi tanto a Deus, Deus não me deu. Cadê a confiança que nós temos em Deus? Cadê a espera que nós temos que esperar no Senhor? Cadê a confiança da oração que nós oramos a Deus? Cadê aquele testemunho tão bonito que você contou para seu amigo, seu vizinho? Se você não teve paciência de esperar por Deus, irmãos, espere, confie, busque, que você encontra. Esse é o recado que Deus tem para você esta noite. Não importa, irmãos. Irmãos, antes de eu chegar na igreja adventista do 7º dia, eu já contei aqui que eu já frequentei outras igrejas. Eu não sabia abrir nem a Bíblia. Porque as igrejas que eu frequentava, tanto fazia levar como não. E depois do meu batismo para cá, eu senti o prazer de andar com a Bíblia. Nas outras igrejas eu ia, não levava por quê? Por vergonha. Depois que eu conheci a verdade, eu tenho o maior prazer. Eu chegando com ela bem na pontinha da mão assim, ó. Aqui. Que é para o povo ver que é uma Bíblia. Não boto ela debaixo do braço, ando com ela aqui, ó. Porque aqui está mais à vista. O prazer que eu tenho, irmãos, de andar com a Bíblia. Porque eu não estou andando com um livro de matemática, não estou andando com um livro só de ciência, de português, eu estou andando com o quê? Com a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia no celular é interessante, é muito importante. Mas o importante é você estar com ela. Porque eu tenho a Bíblia no meu celular. Mas quem é que sabe que eu tenho uma Bíblia aqui? Ninguém. E se eu passar nas ruas, o pessoal vai me conhecer que ele é um irmão. Ali é um crente. E eu sem a Bíblia, irmãos, mesmo tendo ela no celular, quem não me conhece não vai dizer que eu sou um cristão, que eu sou um crente. Mas para ser um crente tem que quê? Crer. Tem que crer e tem que confiar. Como disse aqui em Lucas, espera. Busca ele, mas espera. Se tu bater nas portas e pedir a Cristo, Cristo te dá. Porque ele diz, se eu bater em tua porta e tu abrires a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa é a palavra de Cristo, irmãos. Essa é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não cai por terra. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus já nos deu a prova. O que Deus nos falou, Ele está cumprindo. Porque Deus disse, lá em Mateus, que quando estivesse perto das suas voltas, ia haver terremoto, fome, reino contra reino, nação contra nação, mas ainda era o fim? Não era o fim.
E eu pergunto, irmãos, tudo isso que fala lá em Mateus acontece sim ou não? Tem 2 países aí, já acabou a guerra? Ou está continuando ainda? Eu acho que só vai acabar aquela guerra quando não tiver mais ninguém vivo naqueles 2 países. Nação contra nação. As pessoas tirando a vida um do outro. Reino contra reino. Os pessoal brigando para se sentar numa cadeira mais macia, que é os políticos. E aí, irmãos, nós vemos as provas todos os dias. Terremoto, tsunami, em vários lugares. Mas quando Jesus Cristo disse ainda não é o fim, e o fim será o quê? Quando estiver pregado todo o evangelho a todos os povos, a toda criatura. Aí chegaria o fim. E nós já estamos vivendo, irmãos, neste fim. Porque o evangelho de Cristo, a palavra de Deus, ela está sendo espalhada, ela está sendo pregada não só aqui em Quipapá, mas nos 4 cantos do mundo. A palavra de Deus, ela está sendo pregada. O nome do Espírito Santo está sendo usado. As pessoas estão testemunhando o que Jesus Cristo fez na sua vida. Os pessoal estão mostrando para as outras pessoas a transformação que Deus fez em você. E o importante, irmãos, é você mesmo ter a consciência e dizer: eu fui transformado por Deus e eu tenho que trabalhar para o Senhor. E aqui eu deixo meu apelo, irmãos, amigos que estão aqui esta noite. Se você está aqui, é porque Deus tem uma grande bênção para realizar na sua vida. Você não está aqui por acaso. Vocês estão aqui porque Deus quis que vocês estivessem aqui. Vocês vieram andando porque o Espírito Santo guiou os passos de vocês. Vocês estão aqui, irmãos, amigos, porque Jesus ama vocês. Se fosse para Jesus ter vindo a esse mundo para morrer por uma pessoa que estiver aqui, ele tinha passado pelo mesmo sofrimento. E Jesus Cristo não voltou ainda, porque Ele está dando a oportunidade para mim e para você. Irmãos, amigos, o dia é hoje. Esta é a hora. Se você tiver algo e deseja aceitar Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, mas você ainda diga: mas eu tenho isso e isso, eu tenho que deixar, tenho que abandonar as coisas. Venha do jeito que você está, porque foi que Ele disse: vinde a mim como estáis, cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Então vem, irmãos, vem, amigo, da forma que você estiver, venha para os braços do Senhor, porque Jesus te ama. Jesus Cristo não voltou porque Ele quer ver todos vocês lá no reino da glória. Amém? Tem alguma música aí, Felipe? Não deixe, irmãos, a oportunidade que Deus te dá de ir buscá-lo, estar com Ele, não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Hoje é o dia, esta é a hora. Eu estou muito feliz, sabe por quê, irmãos? Porque eu estou vendo muito jovem aqui na igreja. Quando eu me batizei, que eu entrei nessa igreja, só tinha mais adulto. O irmão Fernando lembra, né, irmão? E hoje eu vejo muito jovem e adolescente. E eu vejo no olhar de cada um jovem desse que eles estão aqui com sinceridade. Eles estão aqui porque querem Jesus Cristo em sua vida como Senhor e Salvador. Amém? Os irmãos vão cantar. E ao toque da música, vocês se coloquem de pé.
no céu eu quero brilhar, como farol que guia os barcos no mar. Ser portador de luz e compartilhar, como uma vela divide a chama com outras, um grande clarão se produz. Quero cumprir a missão, vencer a escuridão, resplandecer a luz do amor de Jesus. Brilha em mim, Senhor das luzes, Cristo meu. Quero ser um contigo assim, como tu és ligado a Deus. Brilha em mim, vem habitar em meu coração, pois eu só vou brilhar por ti, se o Senhor brilhar em mim. Senhor, brilha em mim. Como o sol no céu eu quero brilhar, como o farol que guia os barcos no mar. Ser portador de luz e compartilhar, como uma vela divide a chama com outras e um grande clarão se produz. Quero cumprir a missão, vencer a escuridão, resplandecer a luz do amor de Jesus. Todos juntos cantemos. Brilha em mim, Senhor das luzes, Cristo meu. Quero ser um contigo assim, como tu és ligado a Deus. Brilha em mim, vem habitar em meu coração, pois eu só vou brilhar por ti, se o Senhor brilhar em mim. Senhor, brilha em mim. Quero glorificar ao Pai com a luz que Jesus me dá. Vou morrer para o mundo, mas que Ele viva em meu lugar. Brilha em mim, Senhor das luzes, Cristo meu. Quero ser um contigo assim, como tu és ligado a Deus. Brilha em mim, vem habitar em meu coração, pois eu só vou brilhar por ti, se o Senhor brilhar em mim. Senhor, brilha em mim. Amém. Que Deus seja louvado. Irmão, aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9, Paulo diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, irmãos, que nós sejamos cooperadores para a obra do Senhor. Amém? Oremos. Deus Pai, Deus Filho e Deus do Espírito Santo, queremos te agradecer, ó Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Queremos, ó Deus, também te pedir, Senhor, um restante de noite na companhia do teu Santo Espírito, que o Senhor nos cubra, ó Deus, com o seu sagrado manto. Derrame, ó Deus, tuas bênçãos poderosas sobre cada um de nós, cada família aqui presente, ó Deus, que o Senhor visite o lar de cada um esta noite, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, trabalhar na mente e no coração das pessoas, para que eles possam, ó Deus, ser transformados pelo poder e a graça do teu Espírito Santo, Senhor.
Mas para isso, ó Deus, precisamos abrir os nossos corações. Precisamos, ó Deus, deixar que Tu trabalhe, ó Deus, em nossas mentes, para que nós possamos ser transformados, Senhor. Que esta noite, ó Deus, nós possamos sair daqui de Tua Santa Casa, com um só pensamento, ó Deus. Que ao nós ir para casa, ó Deus, clamamos a presença do Teu Espírito Santo e também, ó Deus, a presença de Cristo Jesus. Que Ele possa, ó Deus, nos acompanhar, não só para ser o nosso acompanhante, ó Deus, mas para ser Senhor e Salvador das nossas vidas. Nos leve em paz, ó Deus, até os nossos lares. Nos dás um restante de noite na Tua presença. Que o Senhor possa, ó Deus, abençoar cada colega, cada amigo que estão aqui esta noite, Senhor. Também que estão nos ouvindo pelas redes sociais. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, transforme o coração de cada um. E neste momento, ó Deus, nós também Te pedimos em oração, Senhor, que o Senhor vá ao encontro daquelas pessoas que estão aflitas. Que o Senhor possa, ó Deus, acalmar cada coração, Senhor. Derrama as Tuas graças e a Tua misericórdia. Visita também, ó Deus, as pessoas que estão doentes, num leito de um hospital, ó Deus, nos leitos dos seus lares, Senhor. Que o Senhor possa curar com a Sua infinita bondade, ó Deus, assim como o Senhor deu vista ao cego, assim como o Senhor curou o paralítico, assim como o Senhor ressuscitou mortos, Senhor. Também vá ao encontro dessas pessoas que estão necessitando da Tua cura e cura com o poder da Tua graça e o poder do Teu Espírito Santo. Nós Te oramos, ó Deus, e desde já Te agradecemos. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos.